2 de junho de 1914 foi fundado o dono de uma massa cearense apaixonada. O Ceará Sporting Clube era criado e começava assim a história do Alvinegro de Porangabuçu. O clube, que completou 110 anos, foi fundado com outro nome e outras cores. Há mais de 100 anos, os jovens Luiz Esteves Júnior e Pedro Freire tiveram a ideia de fundar um clube. Mais tarde, se encontraram na residência de Luiz, na rua Tristão Gonçalves, no centro de Fortaleza. O encontro histórico reuniu 24 pessoas e resultou na fundação do Rio Branco Futebol Clube, que tinha como cores principais o lilás e o branco. No ano seguinte da sua fundação, uma Assembleia Geral foi realizada para escolher uma nova diretoria e um novo nome para o time, que passou a se chamar Ceará Sporting Clube. Com o novo nome também vieram as novas cores, o tradicional preto e branco. Criado por pessoas de boas condições econômicas, o Vovô foi um dos primeiros times a permitir que jogadores pretos e pobres jogassem pelo clube. Com seus tradicionais calções brancos, com camisas brancas e listas verticais pretas, o Alvinegro se tornou o primeiro time campeão do estado do Ceará em 1915, vencendo a equipe do Stella Futebol Clube na final. O time do povo também foi campeão em 1916, 1917, 1918 e 1919. Se tornando assim o primeiro time pentacampeão cearense. O pentacampeonato estadual do Ceará foi reconhecido pela Federação Cearense de Futebol em 2008. As primeiras competições do estado já marcavam o início de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Ceará e Fortaleza protagonizaram as decisões dos campeonatos cearenses de 1918 e 1919, com o Vovô levando a melhor nas duas ocasiões. Mas o início da grande rivalidade é atribuído ao ano de 1922, quando o Ceará ganhou o campeonato do Centenário da Independência e comemorou o título em um restaurante onde Fortaleza teria reservado para sua comemoração, que acabou não vindo. Após um momento de crise entre 1943 e 1945, o time do povo se reinventou. O Vovô fundou a sua sede na Avenida João Pessoa, iniciativa essa que fez com que o Alvinegro se tornasse o time de Porangabuçu. Nos anos seguintes, o Alvinegro teve anos de muitas glórias, como a disputa do Campeonato Brasileiro de 1959 e a conquista da Taça Norte e Nordeste de 1969. Em 1972, o Ceará foi o adversário do Santos no 10º jogo oficial de Pelé com a camisa do clube santista. Em jogo que aconteceu no estádio Presidente Vargas, Pelé até marcou um gol, mas foi o Vovô quem levou a melhor e superou o Santos por 2-1. A década de 90 marcou a história do Alvinegro de Porangabuçu com um dos jogos mais polêmicos da história do clube. O Ceará chegou à final da Copa do Brasil de 1994. O técnico do Ceará é o Dimas Filgueiras. Na finalíssima contra o Grêmio, no primeiro jogo, os dois times ficaram no 0-0 no Castelão, e a decisão ficou para o segundo jogo em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Vovô viu um dos mais importantes títulos brasileiros escapar. Em um jogo marcado pela polêmica arbitragem, o Grêmio ganhou pelo placar mínimo e se sagrou campeão. Em 1995, o Ceará se tornou o primeiro time do estado a participar de uma competição internacional, a Copa Conmebol. Com a virada do milênio, o Ceará iniciou uma das eras mais vitoriosas de sua longa história. Após um período delicado, o Alvinegro iniciou uma reconstrução em 2008 e viu como resultado a volta à elite do futebol brasileiro no ano seguinte, após 16 anos sem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Na década de 2010, o Vovô conquistou sua primeira Copa do Nordeste de forma invicta. O Ceará venceu o Bahia na final e se sagrou campeão do Nordestão de 2015. Nos anos seguintes, o time enfileirou conquistas e se tornou tricampeão da competição em 2023. Após 5 anos na Série A, o Alvinegro de Porangabuçu retornou para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O Ceará passa atualmente por um período de reconstrução e busca o retorno à elite do futebol brasileiro. Em 2024, após ser campeão do Campeonato Cearense, o Alvinegro voltou a empatar em número de títulos estaduais com o seu maior rival, com 46 cada. Em seus 110 anos, o Vovô marcou sua história com grandes campanhas. Mesmo que não vivesse o seu melhor momento, sempre teve o seu povo a lhe estimular. Gostou?